Vamos nesta noite abrir a santa palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3, verso 16. Eu vou ler dois textos bíblicos agora. Primeiro Tiago 3, 16 e depois Gálatas 5, 26. Os perigos da inveja e como vencê-la. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 3,16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Lembre-se que nas nossas quartas da consagração, a gente fala também do nível de batalha espiritual, e aí está uma batalha espiritual vivida por muita gente, e confusão e toda espécie de males vem da inveja. E Gálatas 5, 26, agora vamos ver Gálatas 5, 26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que Deus então abençoe a sua palavra, amém, queridos? E nos ensine, nos alerte e nos faça entender esse perigo. Irmãos, quando a gente fala de inveja, já é uma palavra não benquista. Ninguém gosta, ninguém quer ser alvo de inveja, é um mal olhado. É uma palavra feia, uma palavra pesada, mas que existe muito, irmãos, muito aí. A inveja é algo extremamente nocivo, prejudicial, destrutivo. E se ela encontra ambiente para ela se desenvolver, se ela encontra ambiente onde ela pode se alimentar, ela cresce. Ela cresce. E aí eu quero já trazer, talvez, não sei, ministrando para os jovens aqui, né? Acredito que todos nós tenhamos redes sociais. Ela tem se multiplicado, aumentado, se potencializado nas redes sociais, a inveja. Sem a gente perceber, ela está se agigantando, está crescendo e está destruindo. Está destruindo. Ela pode tomar dimensões catastróficas na nossa vida, na vida de uma família, de uma comunidade, de um casamento. Devemos então evitá-la a todo custo. Devemos encará-la como uma guerra, como uma batalha que vem contra nós. E nós temos que estar bem armados, bem preparados, com escudo, com defesas, para não receber e também não invejar. O perigo também não é só você ser alvo de inveja, o perigo é você invejar os outros. E isso nós vamos ver que isso é muito perigoso. A palavra portuguesa inveja vem do latim invidia, que significa olhar torto. Olhar torto, ou mal olhado. Daí vem a expressão olho gordo. A pessoa começa a olhar muito para aquela situação, para aquela pessoa, e ela começa a interpretar coisas, ela começa a ver, começa a dar opiniões. Ela não sabe direito, mas ela já toma opiniões, se gosta, se não gosta, se aceita, não aceita, se compartilha ou não compartilha, se dá like ou não dá like. Enfim, começa, e o olho, irmãos, está em tudo. Hoje é o olho é tudo, né? O olho quer olhar tudo, investigar tudo sobre a vida daquela pessoa. Eu quero saber quem é essa pessoa. Você vai lá e tenta investigar tudo dela, começa a olhar tudo. Você quer saber onde ela mora, você quer saber o que ela veste, você quer saber quem é a família dela, você quer saber tudo, o que ela gosta, o que ela não gosta, dando a entender que o invejoso olha para o próximo, desejando o que ele tem. Olha, desejando o que ele tem. E pode até ou gostar ou odiar outra pessoa por isso. Porque o outro tem e você não tem.
porque o outro consegue e você não consegue. Então, em vez de você aplaudir, né, falar, puxa, parabéns, não, você odeia, você dá um dislike, você é um hater, que odeia. O invejoso sofre. Escuta, o invejoso sofre em consequência da felicidade dos outros. Então ele não pode ver os outros se dando bem, os outros conseguindo, os outros dando certo. Ele não consegue, ele sofre quando ele vê o outro conseguindo, com o crescimento do próximo. Tiago estava muito preocupado com os irmãos, por isso ele escreveu essa palavra, Tiago 3,16. Deixa na tela para a gente, por favor, Tiago 3,16. Tiago estava preocupado porque ele estava vendo isso entre os irmãos, na igreja, entre os irmãos, estava vendo isso. Ele observava o que estava acontecendo ali, rivalidades. Rivalidade, a princípio, entre os mestres, entre os que estavam ali à frente. E isso é perigoso porque esconde pecado, porque na frente você diz que está tudo bem, você elogia, você aplaude, mas por dentro você não está fazendo isso, pelo contrário, pecados no segundo plano, escondidos sob uma capa de piedade. Então, às vezes na igreja é um ambiente propício para você ver pessoas falsas, ou pessoas que estão aplaudindo por fora, mas querendo destruir por dentro, porque não gosta de ver o outro bem. Então, nós temos essa difícil tarefa, quando eu falo nós, seguidores de Jesus Cristo, que temos que ser diferenciais, nós devemos matar esse homem carnal, porque isso é uma natureza carnal, essa da inveja. Mas para a pessoa redimida, mudada, ela enxerga na outra ótica, ela quer ajudar, ela quer aplaudir quando o outro é bem sucedido, que todos têm a crescer. Se o líder cresce, todo mundo cresce. Então é preciso tentar matar esse homem carnal que quer ter esses pensamentos. Pois é, essas pessoas estão alojando em seus corações essas setas de inveja. Está guardadinha ali, no coração. Daqui a pouco, do nada, a pessoa tão boa, tão legal, irmão em Cristo, pessoa que aparenta uma piedade, mas do nada ela pega uma flechinha do coração e atira nos outros. Essas pessoas estão guardando. Nós temos que tentar matar essa natureza. A pessoa invejosa, quando vai a um culto, por exemplo, ela não vibra com a palavra do pregador, não se alegra em adorar o Senhor, ao contrário, ela busca os erros, elas ficam encontrando as falhas. Você viu o que o pregador fez? Você viu o que ele falou? Eu não gostei nada do que ele fez. Percebeu como ele dizia, como ele falava? E fica já imaginando o porquê daquilo, e fica preocupada com isso, e não deixa Deus ministrar, não deixa Deus falar. Toda hora ele fica, e reclama, e fala, e critica, e o ministro de louvor, por exemplo, muito empolgado aqui, às vezes por um gesto, a pessoa olha e fala assim, ele queria aparecer, ou queria fazer um show, ou ele se compara ao outro, ele parece fulano lá daquele show, e deixa o momento de adoração se esvair do seu coração, por causa de que fica preocupado com a pessoa, e fica encontrando nela problemas. A pessoa com inveja no coração não se alegra com a bênção do Senhor, não gosta de ver o próximo brilhar, e faz com que é possível, e faz o possível para apagar o brilho daquela pessoa, apagar. O invejoso abre a porta para Satanás, esse é o perigo. Não é só implode dentro do coração dele, mas ele abre uma porta para Satanás, e ele está criando então um motivo de discórdia, de confusão e de competição. Pode ser no seu trabalho, pode ser
em qualquer lugar. Isso não acontece só em ambientes religiosos, acontece em qualquer lugar. Vamos lembrar, irmãos, que Paulo cita em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Pode abrir sua Bíblia se você quiser, 2 Coríntios 12, 7. Paulo, ele fala daquela dificuldade que ele estava tendo do espinho na carne. Porque ele estava sendo notório, ele era o conhecedor da palavra, ele saía a pregar, as coisas aconteciam, ele estava tendo sucesso no ministério, mesmo recebendo pedrada, chicotada, mesmo recebendo injúrias, tudo, mas o evangelho estava crescendo. Ele estava vendo que os irmãos, em vez de se alegrar com ele, aí ele disse isso aí, ó, foi colocado um espinho na carne, e ele revela, o mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, muitas vezes são pessoas que estão contra ele, que são mensageiras de Satanás, são usadas por Satanás para te desanimar e para ter inveja de você ou vice-versa. E toda vez que você faz isso também, você é mensageira de Satanás. Quando você prejudica, fala mal do irmão, inveja, e quer tirar o brilho, e critica, e olha. Então veja que Paulo disse claramente, é mensageiro de Satanás. Então Satanás está aí nessa confusão. Lembremos também de Jó, lá no Antigo Testamento, essa história importante também. Revela no capítulo 1, verso 10, então, no início fala assim, que Jó era próspero, que não tinha ninguém como ele, né? Jó capítulo 1. Pode colocar no início de Jó, você vai ver isso. Tudo dava certo, ele tinha fazenda, ele tinha filho, família perfeita, tudo que ele fazia. Coloca para eles verem lá, Jó 1, Jó. Vocês sabem essa história. Então era perfeito, era um camarada que não tinha erros. Mas Deus ainda ficou feliz com ele, falou lá na Assembleia dos Anjos, mas Satanás aparece lá e fala isso aí, ó. 1:10. Satanás aparece lá, fala assim, Senhor, lógico, ele tem tudo, né? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que ele possuía? Ó, a inveja aí, ó. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então Jó sabia, e as pessoas viam, e muitas delas tinham esse mesmo pensamento, olhando para a vida dos outros, olhando, ele tem tudo, lógico, vai dar tudo certo, sempre o Senhor protege ele. Aí ele deu o desafio, tira tudo dele, e você vai ver se ele vai te adorar. Aí vocês conhecem o restante da história, mas aparece exatamente esse pensamento aí. Então, inveja tem dedo do diabo aí, nesses pensamentos. Sentimento comum para as pessoas que passam muito tempo navegando nas redes sociais. Agora eu vou entrar num outro estudo, de um livro chamado 10 razões porque você precisa deletar as suas redes sociais agora. Não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Mas foi feito um estudo provando que nas redes sociais é um ambiente propício para você estar tendo esses pensamentos, esses sentimentos, aumentando isso dentro de você. Primeiro, uma das intenções que foram criadas as redes sociais é para causar dependência das pessoas. E não é isso que está acontecendo? Por que a gente não para? Por que toda hora tem que olhar ali, olhar todo momento, olha, como é que está, distrair? Não é só distração. Acaba que não tem mal nenhum, você vê como é que está a tua família, as fotos e tal, mas as redes sociais foram criadas também para causar dependência das pessoas. É o mesmo conceito dos caça-níqueis. Você faz um post, e aí você quer ter muitos likes, você quer que o maior número de pessoas entre ali, gostem do que vem e dê seu like. E muitas pessoas vivem disso, é igual um conceito de caça-níqueis. Na segunda, ele posta
e tem menos. Na primeira ele faz uma postagem, tem um monte de likes. Na segunda ele faz, não tem tanta postagem, aí ele fica triste. Aí ele fala assim, não, eu vou postar uma foto melhor, essa o pessoal vai clicar, vai dar like. Aí você fica nessa coisa, dentro dessa cultura. Isso causa um gatilho na mente. E essa é uma cultura que entrou, do comportamento. Agora você vive toda hora fazendo isso. É o vício nos feedbacks. Hoje eu tive muito, hoje eu tive pouco. Depois eu tive muito, pouco. Então você vai criando essa cultura e o vício dos feedbacks. Pouco, se ela tem pouco, ela acredita que na próxima postagem ela vai ter mais, então ela posta. A pessoa vai ficando presa com os desejos dos likes, mais seguidores, mais tentativa de postagem, e assim vai alimentando mais e mais o que as pessoas querem ver e o que as pessoas vão estar olhando de você. Olhando coisas boas, que bom. Mas ela pode também estar invejando você. Tudo que você tem, tudo que você faz. Então, é complicado, né, irmãos? Segundo, as redes sociais foram criadas para deixar as pessoas infelizes. Elas colocam um padrão quase inalcançável de beleza, de riqueza, de sucesso ali. As pessoas começam a ver aquele padrão e pensam, eu não tenho tudo isso, eu não tenho o que a pessoa tem, eu não consigo, eu não vivo isso que ela está vivendo. E começa então a ficar triste porque não consegue. Elas criam infelicidades, elas criam os vazios, eu não tenho isso. Então ela cria um vazio. Começam até a vender produtos para que essa infelicidade vá embora. Possuem mecanismo de buscas e associam aquilo que você está buscando e ficam acessando isso a todo momento. Redes sociais alimentam isso. A gente acha que para nos alegrar, mas acaba que como a gente não tem aquilo que a gente não pode ter, a gente fica infeliz. Para as redes sociais, nós somos um produto. Você é vendido, saiba disso. Suas informações são vendidas, suas buscas são vendidas. Existem algoritmos que chama? Algoritmos que são especializados em juntar informações sobre tudo. Tudo que você gosta, tudo que você faz. E as redes sociais já sabem tudo o que você gosta. Por isso que tem os anúncios lá, das coisas que você gosta, te chamando a atenção todo momento. Então, você é um produto. Empresas estão interessadas nos nichos, nos grupos específicos da internet, imagens patrocinadas e tudo mais. O sentimento número 1 produzido pelas redes sociais é a inveja. Não é alegria, não é venda. Infelicidade por meio da comparação de padrões altíssimos. Ah, pastor, mas eu sigo aquela pessoa porque eu gosto e eu tenho que seguir pessoas de sucesso. Mas se você não conseguir também ser alguém de sucesso? Ah, pastor, não fala isso, eu quero ser, está vendo? Já tem um padrão já estabelecido de sucesso na tua vida. Quando eu fui consagrado pastor, eu coloquei na minha consagração as seguintes frases. No poder de Deus eu o servirei. Eu quero servir ao Senhor, mas só no poder de Deus, não no meu poder. E eu quero buscar sucesso sim. Falava isso para Deus, eu quero buscar sucesso sim. Mas o sucesso do padrão que Deus quiser me dar. Sucesso. O padrão de Deus, não o meu padrão, nem o padrão das redes sociais. Eu quero que Deus me dê o sucesso que Ele quiser me dar. Porque o sucesso de Deus é diferente do ser humano. É diferente das redes sociais. As redes sociais mostram tudo bonito. E fatalmente vem o sentimento de inveja. Muitas vezes, ao invés de sentimento de pureza, doçura, ternura, imagem de Deus,
ficar feliz com a felicidade dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E as redes sociais têm trazido sentimentos de inveja. Existe um lado obscuro na internet. Existem pessoas que, quanto mais usam a internet, mais ficam agressivas, mais ficam ansiosas, transtorno de humor. Está tudo bem, você começa o dia orando, lê a Bíblia, faz tudo direitinho. Aí, em vez de conversar com o marido, conversar com a esposa, em vez de viver o ao vivo, não, vai para as redes sociais. Aí você vê uma postagem lá, sua, que alguém fez um comentário ruim, e aquilo acaba com o teu dia. Já aconteceu isso com você? Acaba com o teu dia. Tudo aquilo que você construiu de presença de Deus, de oração, de otimismo, de que tudo vai dar certo, às vezes com uma postagem, com alguma coisa que alguém compartilhou, algum comentário indireto para você, aquilo acaba com você. Acaba com o teu dia. Você esquece de tudo que aconteceu. Então, transtorno de humor, hostilidade, depressão e até suicídio são os resultados desse lado obscuro da internet. Agora eu queria encerrar esse estudo dizendo como vencer ou como combater a inveja. Como vencer, como nós podemos ter sucesso nessa situação. A inveja, irmãos, ela é fruto da insatisfação. Você não está satisfeito com o que você tem, mas com o que você quer o que você não tem. Mas o que você tem, você não é feliz. Essa insatisfação não é aquela que te motiva a trabalhar mais, ou de estudar mais, de melhorar. Não é essa a insatisfação. É uma insatisfação destrutiva que produz raiva e indignação pelo sucesso do próximo. Você tem que ficar vendo menos a vida dos outros. Por isso que esse autor desse estudo, desse artigo, dizendo que você tem que deletar as redes sociais o mais rápido possível. Porque ela é um ambiente que você vai ficar olhando a vida das pessoas e não olha a tua vida. Você tem que cuidar da tua vida, das tuas coisas, não ficar vendo os outros. Eu entro em redes sociais, é lógico, o pastor é uma figura pública, inclusive se eu não tiver, até é prejudicial, é ruim, porque as ovelhas querem ter a palavra do pastor, querem ver uma mensagem, alguma coisa, então você tem que ter redes sociais. Eu não estou falando que você deve deletar, mas você tem que saber usá-la. Então, compartilhar só as coisas que realmente vai abençoar os outros, que vai trazer felicidade para os outros, não é? É uma insatisfação destrutiva. O apóstolo Paulo, então, diz que se não quisermos ser invejosos, precisamos ser pessoas satisfeitas com Deus. Satisfeitos com Deus. Vamos ver o que ele disse ao seu filho na fé. 1 Timóteo, primeira carta ao Timóteo, 6:8. Uma instrução bem clara, né? Pena que a gente não leva a sério algumas instruções, né, irmãos? Vamos ler o que diz Paulo a Timóteo. Por isso, vamos lá, por isso que comer... Ah, pastor, mas você está falando para um povo lá que não tinha nada, não tinha diversão, não tinha redes sociais, não tinha livros quase, só tinha pergaminhos em poucos lugares, as pessoas sabiam ler. O que as pessoas faziam? Elas sobreviviam, mas hoje não é assim. Hoje tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para descobrir, tem muita coisa para investigar, para aprender. É diferente, mas não muda, irmãos. A gente tem que ter o básico, ficar satisfeito com tudo que a gente tem. Deus até dá mais do que a gente merece, não é verdade? Então estejamos satisfeitos com tudo. Ah, pastor, mas o senhor está contradizendo quando o senhor diz lá, tem que prosperar, tem que melhorar, não pode estar satisfeito com um salário mínimo ou só com o estudo do 2º grau, você tem que desejar mais, você tem que almejar mais. Sim,
Por esse lado sim, mas não por causa dos outros. Porque o outro conseguiu, eu tenho que também conseguir. Ah, porque o outro eu também tenho. Não, não é. É para o seu interesse pessoal. Não é porque o outro está conseguindo, é porque você quer chegar naquele nível. Então vai. Você pode desejar, almejar, mas não por causa do outro. Vocês estão entendendo? Então, tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Aqui está o segredo para combater a inveja. Estar satisfeito com o que você tem. Isso não significa que você não pode lutar para melhorar. Significa que você deve progredir na vida sem murmuração contra Deus e nem tendo inveja dos outros. Você deve conquistar sim, lutar para melhorar e conquistar, mas sem murmuração, sem relação com aquilo que você não tem. Concluindo agora, então, reconheça o problema. Nós temos esse problema? Ah, pastor, eu não tenho esse problema. Eu sou comportado nas redes sociais, eu não fico investigando a vida de ninguém, não fico desejando coisa de ninguém. Fique mais atento então com isso. Fique mais atento. Cuidado com esse sentimento destrutível. Avalie o que você está vendo. Crie uma experiência melhor. Não siga pessoas que você sabe que aquilo vai ser prejudicial para você. Não siga muita gente não. Siga você mesmo, siga Jesus. Siga você mesmo, não fique seguindo muita gente não. Não fica, poste lá o que você quiser postar, mas não fica muito preocupado com isso. Qual o seu conteúdo nas redes sociais? Estou falando das redes sociais porque é o lugar onde mais tem inveja hoje. Onde mais potencializa você ficar vendo a vida dos outros. Que sentimentos tem produzido para você? Como você tem se sentido lá? Quais os sentimentos que você tem nas pessoas que você está vendo? Se é inveja, procure resolver esse problema o mais rápido possível. Procure trazer a alegria do Senhor no teu coração. Procure ter um contato maior com Cristo, deixando um pouco de lado as redes sociais e tendo um contato maior com Cristo. Ele é o nosso alvo maior. A Ele que devemos seguir e imitar. Ele é o nosso alvo, Ele é um alvo maior. Não é outras pessoas que a gente possa seguir, imitar. Não, mas o maior agente de que nosso alvo é Jesus. E Ele diz para nós estarmos satisfeitos com tudo. Irmãos, que Deus os abençoe então nessa palavra, nesse estudo importante, como vencer esse problema sério. Que Deus te abençoe, amém? Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe, abençoe os meus olhos, tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho me interessado, tudo que eu tenho buscado, que Deus abençoe os meus interesses, o que eu tenho visto, ó Deus, tenha misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar agora. Coloque diante de Deus essa palavra, coloque diante de Deus isso que eu vos falei, que não haja isso no nosso meio, nos nossos meios comunitários, sociais, seja na igreja, no trabalho, que nós não venhamos a invejar ninguém, que possamos também não ser alvo de inveja de ninguém. Ó Deus, protege desse mal desse mundo, esse é o mal desse mundo, desse século, desse momento que todos estão vivendo, ó Deus, tenha misericórdia. E protege as nossas vidas, a nossa vida pública, tudo que as pessoas veem da gente, tudo que as pessoas pensam da gente, que nós possamos estar bem protegidos dessas coisas, ó Pai, para não termos sido alvo de nada dessa terra, Pai. Sabemos que o inimigo tem interesse, Deus. O inimigo quer destruir a nossa imagem, quer destruir a nossa vida, quer a nossa infelicidade. Não permita que isso aconteça, Deus. Que nós possamos ser alvos do Teu amor, possamos ser alvo de abençoar a vida das pessoas, ajudá-las a prosperar e se alegrar com os que se alegram. Ajuda-nos, Senhor, a estar satisfeito com o que nós temos. Não deixe a gente desejar nada que não seja para nós, que o sucesso que o Senhor vai nos dar seja a medida do que o Senhor quiser dar, não o que a gente quer buscar ou desejar do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, ó Pai.
Então ajuda-nos a olhar para as coisas certas, ajuda-nos a continuar olhando para Jesus e não para as pessoas. Nós oramos então nesse momento, oramos agradecidos por essa ministração no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. E todo mundo diz amém, 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 amém. Você que está